ficando maluca. Recentemente eu tava trabalhando em 2 vídeos ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso, em um susto de madrugada, eu decidi por que não abandonar esses vídeos e simplesmente pensar em um projeto novo e fazer tudo de novo, só que um vídeo diferente e agora. É assim que nasce a ideia desse vídeo. Um surto de madrugada que agora eu não tirei mais da minha cabeça. Eu preciso fazer um vídeo falando pra vocês sobre a Puppet Combo. Como vocês estão ligados, eu fiz o vídeo de Outlast. Muita gente gostou, muita gente mesmo. E eu pensei, por que não fazer mais um vídeo falando sobre jogos de terror? Só que agora um vídeo um pouco mais geral, porque eu quero falar da empresa e não só de um jogo em específico. E eu me recuso a acreditar na existência de pessoas que acham que jogo bom é necessariamente gráfico. Até porque ainda estamos em outubro. Provavelmente esse vídeo vai sair em novembro, mas dane-se. E é com muitíssimo prazer que hoje eu vou te apresentar a Puppet Combo. Puppet Combo, originalmente Pig Farm Games, foi criada pelo Ben. É um desenvolvedor de jogos especializados em um gênero específico. Basicamente é uma mistura de jogos de terror de sobrevivência do PS1 e PS2, como Silent Hill e Resident Evil, com slashers de baixo orçamento dos anos 70/80. Filmes como Halloween, meio trash, tá ligado? Serviram de muita inspiração pra esse gênero específico. A partir do final de 2016, a Puppet Combo começou um Patreon e também começou a fazer jogos exclusivos pra ele. E caso meu filho mora em uma caverninha e não saiba como funciona um Patreon, basicamente é um bagulho que tu vai assinar, né? Pagar uma quantia pra apoiar os criadores, sejam de jogos ou outras coisas. Ela também já fez muitos jogos, mas os meus preferidos, os que eu acho melhor de todos, seriam o The Nun Massacre e o Stay Out of the House. Embora eu também goste muito de Glass Star Cave. Mas Mother House também é um queridinho pelos fãs. A real é que os jogos desse cara são tão pesados que até no próprio site que eu peguei de inspiração só pra falar um pouquinho sobre a empresa, ele avisa que se você quer ver mais sobre os jogos, você tem que tomar muito cuidado, porque ele tem muito gore e jumpscare muito alto. Além de tratarem sobre temas muito sensíveis sem nenhuma censura. E é claro que eu não vou expor vocês a nada exagerado, mas fica aqui o aviso, se você se sentir desconfortável, pode estar pulando, beleza? Em junho de 2020 começou um projeto muito interessante com o intuito de promover e publicar jogos de outros pequenos desenvolvedores indies. Otas, cadê? E embora tu ache que talvez jogos antigos não deem medo, ou talvez que, mano, o gráfico velhinho aí não dá medo, não faz mal pra ninguém, eu te digo, você tá muito errado. Muito. E por mais que atualmente não seja incomum você encontrar jogos recentes com uma pegada antiga, a gente tem que entender que no tempo que a Puppet Combo veio com essa tendência, digamos assim, foi algo muito revolucionário e com identidade absurda. A identidade visual disso é perfeita. Eles conseguem te deixar desconfortável em todos os sentidos e a todo momento, seja com história, perseguidores, fora os jumpscares extremamente exagerados e altos de propósito, só pra te dar uma trollada a mais. As músicas, o que falar sobre as músicas desses jogos? Elas são perfeitas. Mas Moon, eu acho que isso não dá medo, porque o gráfico é antiguinho, então não dá medo. Meu amigo, vai tomar no meio do seu toba, porque só editando isso daqui eu já tomei 2 sustos. Tá, agora que a gente entendeu melhor o que seria a Puppet
como, eu vou te provar com todos os pontos que eu consegui. E esse bagulho é muito bom. Obviamente eu não vou falar sobre todos os jogos, porque temos muitos. Até porque, inclusive, na própria Steam só tem 2 jogos dele, por alguma razão. Fora que tem muito joguinho aí que eu acho que nem importa de verdade pra história geral. Então eu vou separar aqui os pontos, falar em ordem cronológica de lançamento os jogos relevantes pra gente construir nossa narrativa. Mas eu não vou falar detalhadamente de cada puzzle, de cada jogo, como eu falei em Outlast. O que importa pra gente de verdade é entender cada jogo, a ambientação, história e final, pra depois poder conectar todos eles em uma história geral muito maior. Meu amigo, a forma como as coisas se conectam e conversam entre si é lindo. Em 1987, Megan e seu namorado Jeff sofrem um acidente de carro devastador. Megan logo procura ajuda, já que Jeff não consegue se mover, e ela tropeça em uma fábrica, decidindo então pedir ajuda por lá. Só o problema é que logo ela percebe que ela tá presa na fábrica com um assassino enlouquecido empunhando uma furadeira elétrica, o Driller Killer. Você, enquanto jogador, é forçado a encontrar a saída enquanto evita o assassino. Eventualmente, tu vai encontrar uma porta que ela vai precisar ser destrancada. A porta ela vai conter 3 buracos de fechadura pintada de cores. É o seguinte, tu vai ter que encontrar essas chaves coloridas ou então passar por um labirinto chamado Túnel de Açúcar. Embora tanto a gameplay quanto o seu objetivo seja algo bem simples teoricamente, toda vez que tu morre, elas vão spawnar em um lugar diferente. E meu amigo, esse assassino, ele é roubado pra caramba, porque se ele te encontra, lascou, mano. Morreu e vai ter que fazer tudo de novo. Se tu explorar o lugar, vai encontrar artigos que tu pode ler. Basicamente, eles falam sobre diferentes vítimas desaparecidas também. De todos que eu vou citar aqui, o jogo que tem o jump scare, os sustos, as perseguições mais exageradas é esse aqui. Esse é o famoso jogo que fez o Alan chorar enquanto jogava, de tão alto que é. Ai, meu Deus, ele mexe muito comigo, velho! Morri! Ai! Velho, para! Sai! Só me mata! Seu filho da puta! Em relação ao final do jogo, caso tu consiga as 3 chaves coloridas e também consiga destrancar a porta de saída, tu vai ver uma garota correndo por um longo corredor muito escuro. E quando o corredor ficar vermelho, a garota para e o assassino começa a atacar a Megan. Ela vai ficar correndo enquanto os gritos desse maluco vai ficar cada vez mais alto. Disso, o áudio vai cortar pra uma reportagem dizendo que a Megan e o Jeff estão desaparecidos. E depois disso, a gente pode ouvir gritos de uma pessoa desconhecida. Meu amigo, que porra de grito que dá o medo do outro cara. Final seria o ruim, que ao invés de tu conseguir as 3 chaves coloridas, tu vai descer pelo labirinto chamado Túnel de Açúcar. Nesse labirinto vai ter muita imagem piscante, o jogador vai ficar preso com o assassino. No final do labirinto, tu vai ter meio que um tempinho aí pra investigar o que parece ser um covil onde o cara vivia, sei lá. E vai ter muita gaiola de humano, barra cachorro, cadáver, desenho de criança. E depois disso, o porrinha vai te encontrar e antes de te matar, ele te prende numa gaiola e tenta se comunicar contigo. Aí aparentemente não dá muito certo, então ele te mata. Boa. Basicamente somos Débora, um caixa de posto de gasolina que faz o turno da noite. Aí sim do nome do jogo. Depois que a gente é deixado por nossa amiga Amber, a gente vai substituir a funcionária anterior. Basicamente o jogo consiste em fazer tarefas de serviço atribuídas a ela em uma nota de seu gerente Rick. Tipo, tu tem que varrer o chão, reorganizar estoque e atender os clientes também. E por alguma razão, a porta do banheiro não tá com a chave. Os caras perderam a chave. Engraçado nesse jogo é que tem como tu jogar o Power Doom Massacre, né? Tem uma referência em uma forma pixeladazinha. É engraçado. Enfim, enquanto a gente tá trabalhando, a gente pode ver essa van extremamente suspeita, branca, passando algumas vezes. E depois disso, a gente vê esse cara muito suspeito. Ele pergunta se a gente tá sozinho por alguma razão. E se tu não acha estranho, comece a achar. Porque a gente tem a opção de mentir pra ele. Depois disso, parece que ele tá meio que observando pra ver se tu realmente tá sozinho ou não. Ele fica perambulando de um jeito muito estranho e fica olhando pra câmera por alguns segundos. Mano, se isso não é suspeito, eu não sei o que é. E depois desse acontecimento, isso aqui acontece.
embora pareça que eu só tô querendo te assustar, é um dos fatores que fazem eu amar mais esse jogo é que a freira, ela tem um sistema que ela vai ficando cada vez mais inteligente. Então na sua primeira gameplay, provavelmente ela nem vai ser uma ameaça tão grande. Mas quanto mais tu jogar, mais ela vai ler teus movimentos e vai ficar mais esperta, digamos assim. Inclusive, tomar cuidado nas ventilações não é à toa, porque além de ter um capetinho andando por lá, você também pode e vai com certeza ser trollado caindo num negócio que tu não consegue mais sair. Nós somos uma mulher chamada McDonald's? Enfim, a gente recebe uma carta vindo do internato religioso onde nossa filha frequenta, né? Falando que nossa filha não tava bem, que tava doente e que a gente teria que ir lá pra ver ela e tal. Enquanto a gente faz uma viagem pra buscar, a tempestade deixa a estrada bloqueada. E aí a gente tem que continuar de pé na floresta e ir pro inferno. O problema é que quando a gente chega nesse internato, tá tudo muito estranho, porque o lugar tá totalmente abandonado. Então o jogo vai se passar no internato, no topo de uma colina, durante uma tempestade. Olha que delícia. Durante o jogo, a gente vai encontrar duas coisas principais. Fitas VHS, no qual vão contar algumas coisas da história pra gente, e também cartas deixadas por nossa própria filha. Além da primeira aparição dessa logo aqui, que eu recomendo fortemente você guardar no lado esquerdo superior do seu coraçãozinho, porque vai ser muito importante depois. Temos o final A, que é onde a senhora McDonald, ou seja, você, enlouquece e se enterra vivo. Sim, literalmente. A gente tem o final B, que é onde a McDonald fica presa em uma ventilação que distorce a fucking realidade e é morta por uma figura de luz. A gente também tem o final D, que é onde a McDonald fica presa em uma sala e a freira enche ela de vômito. E o final fora do padrão, que é caso tu seja burro e fique preso nos aramezinhos. O final mais curioso é esse bem aqui, onde a senhora McDonald mata a freira, queimando ela viva, e é perdoada pelo Bongo, um palhacinho. E aí a gente sai literalmente do céu. Lembrando que esse final tu só pode conseguir se você assistir todas as gravações. Então eu vou estar deixando aqui juntamente com a tradução de cada uma. Eu sei que provavelmente vocês não estão entendendo nada, mas eu juro que no final vai fazer tudo sentido. Caso tu ainda não tenha entendido, eu vou ler umas cartas pra você. Querido diário, mamãe me deixou na minha escola nova. Vou sentir falta dos meus velhos amigos, mas eu trouxe Bongo comigo. A gente tem uma professora chamada Irmã Eufemia. Estão nos ensinando tudo sobre os santos e as vidas maravilhosas que eles viveram. Hoje aprendemos sobre Santa Lúcia. Seus olhos foram colocados em um prato e ela se tornou um martir. Essa é a palavra estranha. A Irmã Eufemia disse que seu amor por Deus a salvou dos romanos malignos que tentaram machucá-la. A Irmã Rose disse que Madre Apolônia vai cuidar de nós. Querido diário, a mãe Apolônia disse que eu sou velha demais pra brincar de boneca e queria que eu desistisse do Bongo, o palhaço. Eu disse a ela que eu joguei fora, mas eu escondi em algum lugar bom pra que ele pudesse cuidar de mim. Não vou dizer onde pra sua segurança. Eu confiei a ele algo importante. Eu tô presa em punição de novo. Eu gritei pra me deixar no banheiro e eu não consegui segurar, então eu fiz no chão. A mãe Apolônia descobriu e eu tive que pegar e esfregar em mim. Ela mostrou pras outras crianças e todas riram. Eu não consigo parar de chorar, eu quero pular pela janela, é muito alto. Eu posso ouvi-la chegando. Ela tá me procurando e ela tá dizendo onde você tá, Jane. Desculpa por não estar escrevendo como sempre. A mãe Apolônia encontrou meu diário e me trancou no castigo. Eu não achava que sairia. Eu encontrei um novo papel pra escrever. Eu quero ir pra casa. Ela não trata as outras crianças desse jeito. Madre Apolônia me disse que eu não tô rezando o suficiente. Essa é a oração que eu deveria tentar. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem teria medo? Esconde de mim o teu rosto. Afasta com a ira o teu servo. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes. Não me desampare. Ó Deus, a minha salvação. Pois ele me dá o poder de sempre te ver.
eu me meti em problemas de novo. Eu descobri como abrir certas portas trancadas com a ferramenta que encontrei e um clipe de papel. Se usar a ferramenta que parece com L e girar o clipe de papel na direção certa, a fechadura abrirá. Mas a mãe Apolônia me pegou e eu me meti em grandes problemas. Ela jogou na pia e me deu um tapa. O resto foi cortado. Querido diário, a mãe Apolônia me odeia. Ela me tirou da aula hoje, mas eu não fiz nada. Eu peguei a régua 5 vezes. Eu odeio isso aqui, eu não consigo fazer amigos. Ninguém quer falar comigo. Eu realmente não acredito em Deus. Se Deus fosse real, não haveria tantas pessoas más no mundo. Eu sinto falta da mamãe, dos meus velhos amigos. Eu quero ir pra casa, pra uma escola normal. Querido diário, eu preciso muito fazer xixi na aula. Mas a Madre Apolônia não quis ouvir. Eu não consegui segurar, então eu tentei fazer um pouco de xixi na minha mesa. Mas ela descobriu. Todo mundo riu de mim. Eu tive que limpar e andar de calcinha o resto do dia. As outras crianças me apelidaram. E eu nunca vou ter amigos. Eu tô tentando orar mais, se Jesus estiver me observando. Mas eu me sinto tão só. Eu não sei o que escrever. Então é o fim por enquanto. Eu admiti que não acredito em Jesus em uma confissão, porque Madre Apolônia disse que ficaria tudo bem. Mas ela é mentirosa. Ela me puxou pro escritório dela e me fez tirar meu uniforme. Ela me bateu em todo o corpo com a régua. Minha pele tá roxa e meu cabelo sumiu. Eu tô dolorida. Mas ela raspou. Eu quero ir pra casa. Eu a odeio e odeio você. Você é mau. Se você fosse bom, não me faria sofrer. Eu tô doente e reza não vai fazer isso embora. Caso alguma dessas cartas tenha sido ofensiva pra algum de vocês, eu peço perdão. Eu também peço a compreensão de vocês, já que isso aqui foi escrito por uma criança fictícia, que nem existe. Então meio que tanto faz, mano. É só um jogo. Ainda existem 2 cartas que são referentes ao final do caixão que vocês enterram. Mas essas não são da filha, e sim da mãe. As mães mimam e protegem seus filhos, e eu vou salvar essa criança. Então não importa o que eu tenho que ser, essa dor salvará minha filha. Uma boa mãe sabe disso. Eu posso dar de disciplina, mas não como sua mãe. Sua mãe tentará protegê-la da dor que ela sentiu. Se eu não puder salvá-la como sua mãe, então sua mãe terá que ir embora. A irmã terá que guiá-la. Essa casa será sua escola. Essa mulher será sua professora. Ela entenderá que é porque sua mãe a ama. É porque Deus a ama. Não há como controlar essa criança. Só há um limite para o que eu possa fazer por ela. A Madre Apolônia saberia o que fazer. Ela sabia que as crianças precisam de disciplina e estrutura. Você não pode esperar que isso aconteça sozinho. Afinal, Deus trabalha por meio das ações dos fiéis. Se eu não posso consertar seus pecados como mãe, então certamente uma irmã pode. Ou me dá um caminho tão claro para a retidão quanto qualquer outra coisa. Inclusive, tem gente que acredita que uma dessas cartas pode ser inclusive da freira, mas eu já não sei. De acordo com minhas pesquisas, esse jogo teria 2 teorias sobre o que aconteceu. Lembrando que são teorias e tudo é muito interpretativo, tá bom? A primeira, que eu já considero muito fraca, é o seguinte. Aparentemente, nossa filha Jane, ela tem uma espécie de demônio dentro dela. Ela teria uma rebeldia muito grande. Então, por isso, a gente coloca ela nesse internato, onde ela seria curada desse problema, convivendo, né, puramente da religião. O que é equivalente às cartas que a gente encontra no final do jogo, onde fala que a irmã cuidaria dela, que essa menina precisaria ser curada e essas coisas. Como a gente viu, essa menina, com o passar do tempo, começa a detestar muito a religião em si e odiar o próprio Cristo. Em consequência a todo o bullying que ela sofria nesse lugar, ela teria se rebelado e feito um massacre no ambiente. Por isso do nome The Nun Massacre. Aí entra um pouco viagem no meio do jogo. Alguns dizem que a freira seria a representação da menina que fez o massacre. Alguns dizem que seria a representação da culpa da mãe por ter deixado isso acontecer. E alguns dizem que seria realmente a Apolônia ali, mas por que Mãozinha Gameplays considera essa teoria fraca? A gente tem que entender que a gente joga o jogo na visão da mãe, que é como eles enxergavam a menina. Eu considero a mãe como uma pessoa extremamente religiosa. E pessoas extremamente religiosas tendem a endemonizar as coisas. Provavelmente a filha não acreditava em Deus, ou então ela tinha uma rebeldia, mas ela não tinha o demônio dentro dela. Isso era a visão da mãe, por a mãe ser muito extremista. Por isso que, sem ofensas, eu considero essa teoria muito fraca e principalmente muito desprovida de interpretação. Então agora vamos ver o que eu realmente acho que aconteceu nessa jossa. Bom, a gente sabe bem que a Jane, ela foi levada pro internato por consequência da visão religiosa muito extrema da mãe dela. Talvez a mãe dela notou que ela não acreditava na crença dela, ou talvez por uma certa desobediência que a menina tinha. Mas é o seguinte, mano, como a gente viu, a Madre Apolônia não gostava nada da criança. Talvez pelo mesmo motivo da mãe ter colocado ela lá, mas enfim, o jogo não explica. Com o passar do tempo, a Jane vai ficando cada vez pior pela forma que ela é tratada. O único amigo dela era um palhacinho chamado Bongo. Eu acho que a Jane tenha se suicidado e talvez as fitas que falam do Bongo sejam uma referência a isso. Mas a real é que eu não acho que ela tenha se enforcado e sim se jogado da colina. Por isso daquela cruz e cadeiras de rodas que a gente encontra lá no começo do jogo. Eu acho também que as fitas sejam tipo uma referência ao palhaço. Talvez ele tenha ficado muito sozinho depois que a menina se matou e tenha se matado também, mas
é uma pelúcia, então acho que é mais metáfora mesmo. Eu acho que quem matou todo mundo e fez esse massacre foi de fato a freira, que foi ficando cada vez mais maluca. E aí a mãe, quando ela percebeu que a filha estava morta por sua causa, de certa forma, já que foi a mãe que colocou ela nesse inferno, ela se sente muito culpada. Eu acho que o final em que a freira morre, entre muitas aspas, ela não morreu de verdade, é mais uma metáfora, a mãe queimando, meio que se livrando dessa culpa que ela sente por ter feito isso com a filha dela. Até porque ela diz, né? Não acredito nas mentiras E dela. quando o palhacinho fala, você está perdoada, é meio que a própria Jane perdoando a mãe dela por ter acontecido tudo isso. E aí você finalmente vai poder descansar em paz porque você conseguiu se livrar de toda essa culpa e ter a sua redenção. Você foi perdoada. Ah, mas não, isso não tem nada a ver com os outros jogos. Meu amigo, se aquieta que eu vou explicar ainda, pô. Esse jogo aqui é curto, mas ele é muito interessante, porque agora a gente controla um assassino, exatamente, chamado Billy. Por alguma razão, tem um enorme buraco de carne que materializou em seu armário. Tipo, basicamente o jogo é separado em 3 cenários diferentes e começa com o Billy acordando na cama dele. Ele recebe um telefonema do seu benfeitor. Então o Billy pega uma máscara de palhaço e se arma com um revólver antes de entrar no carro e sair buscando a galera. O primeiro cenário acontece tarde da noite em um posto de gasolina, onde a mulher tá usando telefone público e o Billy estaciona na floresta próxima antes de matar a coitada e levar o cadáver pro carro. Toda vez que a gente desvive alguém, ele alimenta esse ser estranho com a pessoa. Eu falei que ia ser pesado. Eu sei o que você faz à noite. Eu sei que é você. Eu sei. É você, eu sei. No segundo cenário, o Billy estaciona novamente na floresta, então ele vagueia por um acampamento com 3 pessoas se divertindo. Coitadas. Ele prontamente desvive as coitadas e carrega pro carro de novo, onde então joga no buraco do armário. Se alguém pode me falar o que é isso? Isso aqui acontece. Absolute cinema. Você não vai escapar dessa, estúpido. Quem você pensa que você é? No terceiro e último cenário, o Billy encontrou algumas casas pequenas na beira da estrada. Ele também encontrou uma com a porta destrancada e assassina os moradores. Mano, eu não quero ser banido do YouTube. Mais uma vez, ele leva todo mundo pro carro e depois de alimentar o buraco carnívoro com os cadáveres, uma cabra feita de carne também, obviamente, ela surge do buraco e o texto aparece falando que ele fez, sei lá o que ele tinha que fazer. De acordo com minhas pesquisas, essa cabra pode ter 2 significados. O bíblico seria para alimentação e sacrifício, sendo animais puros, porém pode ser associada a bruxaria e rituais macabros. E também usado na finalização de rituais. Mas o significado pode variar muito dependendo da religião que tu for ver, que vai depender qual religião o cara que fez o jogo escolheu para representar. Feed Me More Billy era pra ser uma continuação do Feed Me Billy, mas até agora a gente só tem um teaser lançado pela Puppet Combo sobre o jogo, onde a gente vai numa espécie de boate, festa, sei lá, e a gente meio que induz uma galera aí pra nossa casa pra gente poder matar e levar de sacrifício. Quando a gente chega com a cidadã lá, a gente meio que dá umas coisas meio assim pra coitada, que eu não posso falar, que é meio pesado, tá ligado? Deixamos a pobre do jeito que ela vê ao mundo e queimando ela viu. Mas era pra ter saído em 2021 o jogo, e adivinha, estamos em 2024. Então eu acho que nem vai sair mais, já que atualmente a gente não tem mais nenhuma atualização sobre o projeto. Por isso que a história de Feed Me Billy no geral vai ficar um pouco vaga, já que a continuação nunca saiu e provavelmente nunca vai sair. The Glass Staircase é um jogo survival horror de 2019. Em 2024 ele foi lançado para consoles tipo PlayStation, Xbox e Nintendo, mas por alguma razão é o jogo mais esquecido da Puppet Combo de longe. E eu não sei porquê. Embora a gameplay dele seja bem ruim, diga-se de passagem, ele tem uma atmosfera e uma temática interessante. Além disso, ele é o jogo mais revelador em sentido de lore pro nosso universo. Ele é um jogo que vai revelar basicamente tudo que tá acontecendo aqui e vai fazer as principais ligações entre todos os jogos. Nossa lore vai ser contada através de cartas, mas não são quaisquer cartas, não. São um texto de Enem, porque minha Nossa Senhora, que carta enorme. E não são só algumas grandes, todas essas cartas são enormes e deixa a gameplay muito entediante, mano. Nem o Phelps quis ler tudo porque é muito chato. Mas relaxa que eu vou ter o trabalho de formiguinha de garimpar todas elas, traduzir, resumir e explicar pra você. Nele a gente vai controlar servas com
contratadas: Ellen, Betty, Dorothy e Margaret. Enquanto elas vão fazer suas tarefas designadas nessa mansão muito suspeita, seguindo falsas promessas de liberdade. Atenção a todos, atenção a todos. Essa é a propriedade. Ellen, se você já tomou seu comprimido, por favor, dirija seu refeitório. Preparamos uma tarefa nova pra você. A carta na mesa terá mais instruções. Lembre-se, boas meninas tomam seus remédios, boas meninas fazem suas tarefas, boas meninas vão para casa. Ela diz: ela encontra um bilhete com as instruções dizendo que a propriedade julgou ela uma pessoa confiável e que agora ela é paisagista da mansão. O que significa dizer que agora ela vai cuidar das plantas, regar elas, enfim, esse tipo de coisa. Ela também vai estar recebendo uma chave de porta da frente, que foi escondida no piano pra manter a chave segura, aparentemente. Além disso, ela também é instruída a continuar com o comportamento atual dela, porque assim ela vai reencontrar os pais dela. E ela vai manter esse privilégio em segredo do resto das meninas. Depois de pegar a chave e destrancar a porta, isso aqui acontece. Embora não tenha sido falado em canto nenhum, considerando o destino posterior do resto dos personagens, possivelmente ela foi levada pelo Sullivan, que basicamente é um dos caras da mansão. Uma curiosidade interessante que eu achei na Wiki é falando que assim como a Betty e a Dorothy, os olhos azuis da Ellen provavelmente representam a inocência e a genuinidade dela, já que ela acreditou no interfone que basicamente só matou ela. O que você lembra sobre seus pais? A Ellen não foi longe, não acredita no que estão lhe dizendo. Isso é muito estranho porque durante todo o jogo a Margaret dá a entender que ela sabe algo a mais do que todas as outras meninas. E eu não falei pra vocês, mas lá no começo do jogo, no dia 1, enquanto todas as garotas estão comemorando que a Ellen vai reencontrar os pais delas por ter sido escolhida pra fazer as tarefas, a Margaret fala: eu não iria se fosse você. Bom, Dorothy fala pra Betty sobre sons estranhos que ouviu na noite passada, enquanto a Margaret diz basicamente pra questionar as ordens do interfone, e que ao contrário do que a propriedade podia dizer, a desaparecida Ellen não foi devolvida à sua família. Na mesa a gente vai encontrar um bilhete informando que o pacote do endereçado a ela foi entregue, recomendando que ela buscasse antes que algo acontecesse com ele, lembrando a Betty que também, pelo que se sabe, pode até ser da sua mãe. A Betty sai pela casa pela porta da frente que ainda tá destrancada, e apesar da chuva tá bem forte, ela dá a volta por trás em um labirinto onde ela finalmente vai estar encontrando o pacote. Só um adendo aqui pra falar o quão boa é a atmosfera desse jogo. É sério, que delicinha. A chuva vai parar e enquanto ela tenta encontrar o caminho de volta, ela vai se perder nesse mesmo labirinto. É engraçado porque esse labirinto não é só decorativo, é quase como se ele tivesse sido criado justamente pra alguém se perder nele, já que do nada ele fica mudando os layouts. Tudo proposital pra empregada se perder nele. E depois de perambular um pouquinho totalmente perdida e sem rumo, olha a porcaria que acontece. Acredite se quiser, mas essa porcaria aí é o dono da mansão, o Edward Sullivan. E a gente tem uma explicação totalmente racional e científica do porquê ele virou essa coisa. Atenção a todos, essa é a propriedade. Dorothy, se você já tomou seu comprimido, por favor, dirija seu refeitório. Preparamos uma nova tarefa pra você, a carta na mesa terá mais instruções. Lembre-se, boas meninas tomam seus remédios, boas meninas fazem suas tarefas, boas meninas vão pra casa. Acho que somos as duas últimas. Bom, basicamente, de acordo com a carta, a missão dela é o seguinte: ela vai ter que acender todas as velas da mansão antes de anoitecer e vai ter que apagar as velas pela manhã. Diz a carta que é uma grande responsabilidade, mas eles dizem que é uma jovem muito responsável. E basicamente a gente vai ficar fazendo isso. E meu amigo, ficou muito bonita a iluminação dessa vela, pelo amor de Deus. Mas como esse jogo, é claro que uma desgraça acontecer do nada. Finalmente vamos jogar com a Margaret, que sempre soube que tinha alguma coisa de errado com o interfone. Aqui não vai tomar os seus medicamentos e não vai obedecer nenhuma tarefa. Além disso, agora as coisas estão muito mais tenebrosas, parceiro. Deixei o rifle como falamos. Você tem que matá-lo hoje à noite. A porta do laboratório fica embaixo da varanda. Chegando no bunker, a gente encontra ninguém mais, ninguém menos do que Dorothy. Pois é, mano. Por alguma razão, ela tá muito violenta e quer matar a gente. Mas ela não é nem de longe o único perigo, já que o Sullivan também tá aqui. Mas eu diria que o maior perigo mesmo não é nem o Sullivan, é esse diabo dessas cartas enormes. Depois de a gente jogar com ela de um jeito muito brutal, a gente consegue uma chave. Bom, depois de muitas cartas lidas, a Margaret descobre finalmente que todas as criadas estavam sendo usadas como cobaias para os experimentos do Dr. Edward Sullivan. A gente também descobre que todos aqueles avisos do interfone, na real, eles eram todos pré-gravados. Depois de a gente entrar na sala principal de experimentação, o Dr. Sullivan, ele ataca a gente. Depois de alguns tiros, a gente consegue se livrar um pouquinho dele e ativar a sobrecarga. E não é possível que só eu acho muito sus o fato da Margaret querer ativar tudo isso.
Enfim, enquanto tá tudo espapocando, a Margaret Fugindo pras catacumbas da propriedade no momento que tá tudo pegando fogo. esteja ciente de que somos um. As escadas ascenderão ao verdadeiro e único Deus. Enquanto a gente corre nos túneis, a Margaret testemunha vários corpos dissecados saindo dos túmulos. E basicamente a gente tem que lutar contra esses sujeitos de teste hostis e também voltar pra mansão pra poder fugir. Agora, que tipo de experimento esse cara tava fazendo pra ter literalmente mortos-vivos aqui embaixo? Meia-noite eu te conto. E meu amigo, que partezinha boa, na moral, boa. Esse jogo é muito subestimado, mano. Mano, esse jogo é tão esquecido que nem hate ele toma. Porque se tomasse hate é sinal que pelo menos lembram dele. Quando a gente finalmente consegue sair desse inferno, o Sullivan ainda tá vivo. Então a gente vai ter um X1 insano. E essa batalha é extremamente chata e difícil se tu for jogar nesse modo de câmera. Ela só vai prestar se tu for jogar em primeira pessoa. Então a jogabilidade aqui vai ficar bem ruim. Fora que caso tu morra pra ele, o que provavelmente vai acontecer, você vai voltar bem atrás. O que vai ser bem chato ter que fazer o percurso todo de novo. Bom, com ele morto a gente pode finalmente sair daqui por alguma razão soltar vermelho. Fora que a Margaret já tem uma carona, o que é bem estranho. No final do jogo, com as meninas acenando pra gente, simboliza que elas de alguma forma elas estão presas à casa. Elas não podem sair porque meio que elas pertencem a esse lugar. Fora que elas estão mortas, então nem se elas quiserem. 11 de novembro de 1918. Edward finalmente voltou pra casa da Grande Guerra. Agradeço ao Senhor por seu retorno seguro da Alemanha. Pensar em que poucos dias antes ele ser arrancado de mim pra esse médico de guerra. Ele tá retornando de seu trabalho do Hospital King Mary em Londres. E com a epidemia que tá assolando o interior, me preocupo com sua saúde. Se Deus quiser, ele vai ficar bem enquanto ajuda aquelas pobres almas. 27 de fevereiro de 1919. Meu marido não é o mesmo desde que voltou a trabalhar. Por semanas ele tem passado mais tempo no porão do que no resto da casa. Às vezes eu encontro dormindo lá embaixo, em seu laboratório. Perguntei a ele se ele próprio não devia ir ao médico para me checar. Mas ele me ignorou, dizendo que é médico e que sabe mais do que eu. 4 de março de 1919. Por mais medo que eu tenha tido, eu sempre deixei o racional de lado quando ouvi nos garantir que esses experimentos eram necessários e que eles iam reparar a fé que seus colegas tinham em suas ideias. Por mais espetacular que seja esse pensamento, suas palavras eram tudo que eu tinha durante a guerra e são tudo que eu tenho agora. A fé que suas promessas me deram, no entanto, tá se tornando muito desgastada para ser qualquer novo conforto. O que começou com os mesmos no tratamento de experimentos pelos quais acompanhou por anos, se tornou algo completamente diferente. Estruturas grandes e horríveis sinto do seu foco há algum tempo. Elas parecem tão mecânicas quanto qualquer transporte que já vi. Mas suas formas são muito mais ornamentadas. O ferro que segura essas estruturas são esculpidas tão deliberadamente como formas infernais. Eu tô além da capacidade de escrever exatamente o que. Chamar essas coisas de metal de sinistras seria admitir que eu até entendo o que elas são e o que elas supostamente realizam. Isso tá longe de qualquer medicina que eu conheci praticando. Mas ele continua com suas respostas frias e afirmativas. Agora podemos ver um pouquinho da perspectiva de Edward. Uma das cartas foi endereçada a um tal de Martin e começa dizendo pra gente que tem uma espécie de delírio muito estranho. Aquele som que você tava ouvindo naquela noite em seu sonho. Aquele que tá ecoando na tua cabeça desde os nossos dias na trincheira. Ele nunca foi embora, não é? Nem o meu. Martin, tá começando a fazer sentido. Devido a esse calor, ele tá queimando em mim há meses, enchendo minha cabeça de sonhos, lindos sonhos. Eles têm me dito pra onde ir. Claro. Eu tava preocupado que eu fosse louco, mas eu conheci outros ao longo do caminho. Todos nós vimos isso, todos sentimos isso. De acordo com mais algumas cartas vindo da mulher de Edward, a gente pode perceber que ela tá falando que ele começou a perder o contato com a realidade. Além dela perceber cheiros e barulhos fora do normal. Mas o pior de tudo seria o calor infernal. Por mais que eu queira acreditar que isso é meramente minha mente enganando meu corpo, a natureza determinante dessa doença coincide muito perto com a continuação das ciências perversas de Edward, que é que ainda devem ser consideradas ciências. Quanto mais eu permito que ele continue seu trabalho, mais longe ele é atraído pra ele. É a nossa vida agora. Eu vim a entender que o que quer que ele tenha vindo estudar, o que quer que essa doença, ele certamente não lutou pra curar, está cobrando seu preço do corpo dele, assim como o do meu. Eu também sinto um brilho terrível que acontecia frequentemente. Todos nós vimos os olhos, não vimos? Todos nós sentimos o calor que nos energizou aqui. Só há um sentimento que todos nós compartilhamos e agora devemos esperar. A espera pode ser difícil, devemos esperar. Os sonhos continuam a falar através de nós. Vimos as portas abertas, o olho que nos segue das nuvens separadas, nos mostrando o caminho para a nossa salvação, o motor que nos libertará das ligações dos falsos profetas e trazer ao nosso Salvador para nós. Devemos esperar enquanto o médico faz de nossos sonhos a realidade. Devemos esperar. 11 de outubro de 1919. Uma multidão de homens e mulheres estranhos está reunido do lado de fora da mansão há dias. Devem ter pelo menos 20 deles. Todos têm olhos quase vidrados e a pele mais pálida. Eles não parecem comer nem beber. Eles ficam parados. Na maioria das vezes, eles apenas ficam parados tentando olhar pelas janelas. Perguntei a eles o que eles queriam e eles apenas me disseram que queriam ver Edward. Por que essas pessoas querem ver meu marido? Nem ele me vê. Muito menos estranho. Eu só ouvi uma vez desde agosto. Eu não tenho pra onde ir. Tiros. Ela começou a escutar tiros vindo do porão. Não só
deles como gritos agitados. Eu ouvi algo cair da escada antes que meu marido gritasse pra nós fugirmos. Ele quase parecia assustado, ou pior, aliviado. O que é que ele esteja fazendo tá apenas crescendo em escala. E aquele zumbido horrível da sua maldita máquina é apenas o refrão dessa tragédia que agora eu chamo de nossa vida. 8 de novembro de 1919. Talvez o que eu soubesse do meu marido e do seu trabalho sempre tenha sido uma mentira. Eu quero acreditar que algo mudou nele. Talvez durante a guerra. Talvez na sua necessidade de encontrar o fim para essa praga. Não consigo mais ver esse sonho. Esse mundo tá enterrado nada sob além de agonia que senti quando vi os olhos frios e mortos pela última vez. Olhos não muito distantes da gangue de lunáticos que se reúnem em nossas portas a qualquer hora. Talvez haja uma nova doença da qual eu e nenhum dos nossos ajudantes tenha ouvido falar. O lar que deveríamos crescer juntos se tornou nada além do que uma prisão da qual eu vivo um pesadelo acordado. Eu consegui ignorar os pecados abomináveis que meu marido trouxe para nossa casa. Mas a cada noite tem sons horríveis. Alguns mecânicos, alguns horrivelmente humanos. Todos completamente sobrenaturais. Atos ímpios de quais Edward começou a participar. E as ordens de loucos resmungantes que agora se reúnem em nosso quintal em algum tipo de congregação perversa. Me dizem que não há mais esperança em meu coração. O meu marido não é mais um homem da ciência. Se houvesse tal esperança, ela morreu com quaisquer abominações que ele tenha levado a atirar na calada da noite. Edward se permitiu ser levado para o inferno. E eu, sem dúvida, serei forçada a segui-lo. Agora podemos ver o depoimento do próprio Edward. Disseram-me que a guerra afetou muitos homens de maneiras interessantes e aterrorizantes. Talvez eu seja menos decepcionado do que poderia ter assumido por todos os medos que tive que minha vida acabaria naquelas trincheiras. Ainda mais que Juliette e eu nunca seríamos capazes de encontrar o consolo que uma vez tivemos juntos. Por todas as noites geladas e dias aterrorizantes cheios de sangue e vísceras dos meus compatriotas, era realmente a única coisa que me dava alguma esperança de que tudo isso daria em alguma coisa. Retorno dos horrores que testemunhei apenas para não sentir nada na casa que deixei conforto nos braços de apenas uma garota. Desde que eu voltei tem havido algo em mim. Algo que não tava lá antes. Talvez fosse tudo que eu precisava. Além disso, ele falou sobre sonhos, visões, vozes que o guiavam e que ele precisava encontrar algo pra satisfazer as vozes. Sintomas de esquizofrenia. 13 de janeiro de 1919. Eu me escondo agora no laboratório que fiz de nosso antigo porão. Comecei a trabalhar especialmente duro nessa doença que se espalha no sul da Espanha. Talvez até mesmo dando aos meus sonhos algo em que se concentrar. Talvez essa seja a cura e a salvação que minha mente cansada precisa. Salve a todos nós. Parece estranho, talvez, dar crédito aos meus próprios delírios. Eu acho que meus sonhos podem realmente saber de algo que eu não sei. Descobri que parece ser um tipo de projeto que chegou notavelmente perto das próprias estruturas que veio dos meus delírios de vigília. Minhas visões estão se tornando proféticas demais pra que eu acredite nelas. Minha mente tá abalada pela guerra. Essas visões se tornaram mais claras desde o retorno dele à mansão. Bom, após isso, basicamente, ele diz que deve continuar investigando no porão catacumbas abaixo pra descobrir através de notas deixadas pelo avô dele sobre um resto de máquina que serviria pra algum tipo de cura. 1 de março de 1919. Quanto mais bizarra e distante minha pesquisa parece se tornar, mais claramente consigo ver os sonhos e as imagens. Algo que vinha em memórias muito mais profundas e suaves, uma a uma que desaparecem profundamente no fundo da minha mente. Eu só preciso ouvir um pouco mais de perto desta noite. Talvez ouça algo mais claro. Acho que eu percebi o que tá sendo pedido de mim. 24 de julho de 1922. Minhas suspeitas não foram apenas confirmadas, mas completamente validadas pela minha descoberta final ontem à noite. Os fanáticos ficaram menos do que felizes em perceber que a minha linha de questionamento não havia cessado. Basicamente, a galera do culto não quer que o Edward pare os experimentos, mesmo que o calor radiante do motor lentamente cozinhasse sua mente e deformasse seu corpo. As coisas sobre quais esses loucos divagam fariam o homem parar, mas dificilmente o fariam ouvir muito além disso. Eles falaram de seu grande Deus na máquina. Eles falam de como ele se comunica por meio de seus sonhos, como aconteceu comigo, mostrando-lhe visões proféticas. Visões do futuro. Eles falam do dia em que a máquina finalmente será alimentada com sangue no último inocente. Eles falam do céu vermelho, sangue se abrindo para os seus senhores, e um massacre que encherá a cidade de cada homem, e que seus próprios corpos começaram a acender. Tudo que eu tenha visto ganhou um novo contexto e percebo que foi traído. Cada coisa que a entidade me disse foi o meio de completar a ponte à terrível escadaria de Caim para seus deuses. Se eu fosse mais fraco, talvez eu estivesse tão perdida a ponto de essas notícias não significar nada pra mim. Mas a verdade está diante dos meus olhos. Trarei o diabo a esse mundo se permitir que a máquina continue funcionando. Quanto mais sangue eu derramar, mais perto estarei de acabar com isso pra todos nós. Os maníacos parecem ainda não ter notado o quão desconfiado eu fiquei. O que vai funcionar ao meu favor. Não levará tempo pra desabilitar todos os explosivos que alimentam esse motor infernal. Eu espero que ainda menos tempo pra destruí-lo. Meu corpo pode estar mudando, mas minha força tá longe de acabar. Se eu puder realmente desmontar o dispositivo, então eu posso ter alguma chance de salvação. 3 de maio de 1922. A pesquisa progrediu. Não há escassez de trabalho a ser feito nem escassez de voluntários. O ser é capaz de comunicar completamente sua direção contínua para mim através da posse aparente dos seus cadáveres. E os hospedeiros vivos começaram a mostrar reações um tanto diferentes. Sintomas semelhantes aos meus quando comecei o meu trabalho são comuns em quase todos eles. Mas quanto mais longa a exposição direta aos postes e à energia, parecem tornar suas reações mentalmente mais nítidas. Mas a função cognitiva se torna mais simples e passiva
passível em séries de reação. Alguns deles, quando mantidos sobre o efeito por mais tempo, começam a exibir sinais de mania e violência. Por mais preocupantes que sejam esses efeitos em suas faculdades mentais, os sintomas exigem piorar muito em outros aspectos. Quanto mais tempo o sujeito vier exposto à energia radiante dos postes, mais seus atributos físicos começam a refletir essa tensão. Muitos mostram sinais de pele danificadas pelo sol, mas aparentemente sem a consciência do próprio sujeito. Os membros começam a mostrar sinais de distorção, além de muitas outras mudanças em suas características físicas, seja a distorção de suas faces ou em algum aumento de massa em seus corpos. A entidade finge algum tipo de ignorância sobre essas anormalidades físicas e mentais quando eu tento investigar mais sobre os efeitos do motor. Quanto mais tempo eu devo esperar antes das intenções da máquina e seus mistérios, eu não posso deixar de sentir que isso era parte do plano deles, me deixar trabalhar na máquina até que esses mesmos efeitos voltassem pra mim. Talvez esse culto que veio morar na casa da minha família entenda mais sobre eles do que eles me fizeram acreditar. Okay, kid, you're next. Come on, kid, get your ass up there. Smile, kid. Say cheese. Horas depois, o mesmo garoto chamado Justin, ele acorda numa cabine de fotos, vagueia pelo shopping procurando seus pais e ele adormeceu e o shopping inteiro tá fechado. Mano, em que contexto? Que a gente também acha vários cartazes de pessoas desaparecidas, então obviamente tem alguma coisa errada. No final de um corredor que a gente chega, o estripador da Páscoa, ele aparece armado com uma grande foice, que é bem engraçado porque aqui faz uma referência clara àqueles filmes trashzinho. Enfim, a gente também tem essa cena atormentadora do banheiro, olha só, parabéns, trauma novo pra você. Depois disso a gente encontra um zelador chamado Jack, e sim, esse cara tem a voz de um youtuber chamado Jack também, meu Deus. E o Justin explica ao zelador o que aconteceu, que ele vai provavelmente morrer, e o zelador, como bom zelador de qualquer filme trash, ele fala: chaca o pai que eu vou olhar aqui, e deixa o menino no escritório. Obviamente o zelador não volta, e o Justin com medo se esconde debaixo da mesa, o que não adianta de nada, parabéns. Exatamente em 87, uma equipe de notícias local vai chegar numa casa abandonada de Anthony Smith, carinha que matou o menino, com a intenção de filmar uma história sobre o assassino da Páscoa. No jogo a gente vai ter a Emma, que é a nossa própria, que parece a Velma do Scooby-Doo, a Dana, que é muito chata, o Gary, que é um insuportável, e o Tom, que é o cameraman. Inclusive o jogo dá um incrível pretexto que a Emma tá com problema aí na perna e por isso que existe a mecânica da estamina. Tudo calculado. O jogador vai assumir o controle da Emma, que basicamente é uma estagiáriazinha que tá ajudando ali nas gravações. O chefe dela é o Gary. E a primeira missão da gente é encontrar um jeito de entrar na casa, já que o corretor imobiliário não tá lá. A Emma vai explorar um pouquinho e vai entrar pelo porão. Que delícia. Destrancando a porta e fazendo a galera toda entrar. Ew, it's musty. A gente encontrou a carta do Jerry, corretor imobiliário, falando que alguém quebrou a fechadura da janela do porão e entrou na casa da última vez. Era pro Jerry estar ali na casa, mas ele não tá. Estranho. Aí manda a gente pegar a bagagem. E meus amigos, eu vou ter que falar pra vocês, a trilha sonora desse jogo é muito boa. Mas não tem energia e a gente tem que resolver tudo, é a Emma que vai fazer. Enfim, basicamente aí são as gravações e inclusive a gente faz uma participação especial fantasiada de fantasminha pra dar aquele sustinho. Enfim, a gente fica levando esporro da galera, fica filmando, fazendo uns caras. A gente tem a missão de buscar pizza pra rapaziada, mas aí que tá, o carro tá quebrado e a gente tem um bilhete que agora a gente vai participar de uma caça aos ovos mortais. E quem diria que a casa abandonada do Coelho da Páscoa teria o Coelho da Páscoa nela? Oh my gosh. O objetivo aqui é simples, a gente vai ter o coelho atrás da gente, enquanto a gente vai ter que coletar os ovinhos da Páscoa. Mas a gente vai ficar sozinho, porque aos poucos ele vai matando todos os personagens. Eu até te falaria todas as cartas que a gente encontra das crianças que foram vítimas desse maníaco, ou até mesmo todas as mortes de cada personagem, alguns ovos onde a gente encontra coisas interessantes ou aquela aparição bizarra no porão, mas eu odeio esse jogo. No final do jogo, basicamente, é quando a gente consegue todos os ovos e daí a gente tem um X1 insano contra o Anthony Smith. Mas na real que o plot incrível aqui é que não é o Anthony, não. É o estagiário 2. Basicamente o irmão dele foi preso porque ele era o assassino da Páscoa, mas aí o irmão se entregou e ele ficou, pô, meu mano. Aí deu no que deu. No final, basicamente, a gente tira no X1 contra o cameraman. E daí do nada todas as vítimas dele saem dos mortos pra ir atrás dele, meu Deus. Aí o que eu não
gosto desse jogo, porque ele simplesmente teve uma escolha técnica lixo. Basicamente, o cara lançou um final estendido, onde o diretor diz corta, e a gente descobre que na real tudo desse jogo era um filme. Não, os caras estavam gravando um filme. A Emma era uma personagem de um filme. Tudo isso aqui foi um filme. Então me diz, como que eu vou agregar aqui pra mim o meu visual hora se tudo isso aqui não aconteceu? Eu acho que a única coisa relevante de verdade é que depois que as filmagens acabam, a gente vê que uma fantasia do coelho tá faltando. Quando a Sarah, que é a atriz que fez a Emma, tá voltando pra casa de carro, a gente vê o coelho da Páscoa no carro dela escondido. O que implica dizer que pelo menos existiu um coelho da Páscoa mesmo, embora o jogo inteiro seja uma grande piada. E eu só digo que eu odeio esse jogo porque eu já gostei muito dele, até lançarem essa droga de final. Que ele tem uma ambientação incrível, tem músicas insanas, cartas bizarras e uma atmosfera muito boa. E de quebra puzzle da hora. Mas mesmo sendo tudo um filme, eu vou dar um jeito de conectar com os outros 50 jogos. Relaxa. Está dividido em 4 capítulos, onde o primeiro de todos é o próprio Night Shift. Então, assim, basicamente tudo que acontecer aqui vai ser posterior ao que aconteceu lá em Night Shift. No capítulo 2, a gente vai ter apresentado o prólogo, onde 2 personagens conhecidos como Roxanne e Brandon estão viajando numa viagem aí de carro. Mas aí que tá, mano, nesse carro tem um rádio que ele fala muita coisa, filho, muita coisa mesmo. E de acordo com alguns comentários gringos que eu traduzi, eu fiquei sabendo que esse rádio fala coisas interessantes aí pra nossa história. Só que eu não sei a tradução e eu não achei em lugar nenhum, porque eu não sou bilíngue. Uau. Seguinte, o que acontece? O Brandon, que é a namorada da Roxanne, ele para pra ir no banheiro. E a Roxanne simplesmente dorme. Quando ela acorda, o cara ainda não voltou. E ela achando tudo isso muito estranho, em vez de ligar pra polícia como qualquer pessoa normal, ela vai procurar ele. Enquanto a gente procura, a gente encontra algumas cartas. Eu não sei se todas exatamente são relevantes pra gente, mas algumas podem até ser. Melhor de tudo é que no processo a gente encontra um doguinho. Olha o doguinho. Quando a gente chega numa espécie de igreja, a coisa começa a pegar. Essa carta aqui é bem reveladora, porque ela conta pra gente através de um depoimento que existem algumas pessoas que estão cultuando alguma coisa ou alguém. Esse culto não segue as práticas cristãs e desde que essas pessoas começaram a frequentar esses santuários, eles começaram a tratar as outras pessoas extremamente estranho, como se elas não pudessem conversar de uma forma normal devido a essas crenças. Além das constantes ameaças que esses cultistas faziam com a galera dessa igreja. Por isso que todo mundo dessa igreja basicamente vazou do lugar. Enfim, seguindo adiante, a gente encontra uma casa e a gente é pega pelo assassino, que é o mesmo de Night Shift. Iniciando assim o nosso terceiro capítulo, na casa. A Roxanne tá com um problema no estômago, alguma coisa tá lá. Agora não tem muito o que falar pra vocês, é basicamente um jogo de você escapar da casa. Engraçado é que a gente tem algumas chances pra gente ser pego sem morrer. Se a gente for pego 3 vezes, a gente vai de F. Mas antes de morrer, ele sempre prende a gente numa gaiola com uma TV. É como se fosse que ele, antes de querer matar a gente, ele quisesse convencer a gente de alguma coisa. Em um pedaço de jornal a gente pode ver uma notícia falando que a Débora foi pega lá de Night Shift. Uau. Detalhe que essas TVs estranhas, elas são encontradas por todo o jogo, basicamente. O engraçado é que elas têm a mesma musiquinha e o mesmo papo torto da ligação lá de Feed Me Billy. Oh my god. Strengthen you and your faith. You can even use it to help others find the perfection we're all slowly developing. And what is more noble than showing them as guided the perfection that they can hope to attain? Up to you. To show the world its imperfections. Only through that can we hope to fix them. Só posso te garantir que ele é muito bom e é o jogo mais completo desse cara. Então, se tu tá a fim de jogar ou assistir alguma coisa diferenciada de terror, eu recomendo demais. A gente também encontra uma fucking arma do nada. A ambientação, a atmosfera desse jogo é muito da hora, mano. Essa casa é muito grotesca e bizarro, que deixa tudo infinitamente mais terrorível. Mano, bora falar de final. A gente tem um final ruim, que se você for burro e morrer 3 vezes, mesmo tendo 6, você vai conseguir o pior final de todos, que é o do sacrifício, onde acontece isso aqui. E ele é o pior simplesmente porque não revela nada pra gente. Para
Parasita. Parasita é o outro final que tu pode conseguir, que ele basicamente acontece quando a gente faz todos os puzzles necessários e consegue fugir pela porta principal. Ele vai começar a correr atrás de tu com uma fucking motosserra e qualquer semelhança é mera coincidência. Quando a gente finalmente encontra um complexo de casas achando que vamos receber ajuda, olha quem aparece. Simplesmente o cliente SUS de Night Shift. Embora ele não seja o assassino, ele claramente é um cúmplice dele. Até porque em vez de ele ajudar uma pessoa que claramente disse que tá vindo um cara matar ela, ele fica enrolando. E lembra que eu falei que ela tinha alguma coisa no estômago? Pois é. Os próximos finais a gente só pode conseguir se a gente conseguir acesso ao bunker. E aqui simplesmente o jogo vira de ponta cabeça porque ele muda todo. Já que agora, em vez de a gente estar numa casa abandonada, a gente parou num bunker caindo aos pedaços. Esse bunker aqui revela muita coisa pra gente. Basicamente era um lugar onde faziam experimentos com animais e posteriormente com humanos. Mas não só isso aqui também é um centro de instalação de pesquisa escondido, coberto com logotipos como CFV. Onde que eu vi isso, hein? Os registros privados que a gente encontra aqui revelam que os cientistas de lá estavam trabalhando com experimentos envolvendo radiação por muitas décadas. E adivinha quem também estava trabalhando com coisa radioativa? Edward Sullivan. E nos finais a gente entra naquele túnel que a gente é levado no pior final de todos, só que por vontade própria. E o assassino pega a gente, tendo acesso ao final Renascimento, onde a gente consegue ver exatamente que criatura esse cara estava alimentando. E o melhor ainda, ao que o culto estava exatamente servindo. O que casa perfeitamente com uma carta deixada pelo próprio assassino falando que ele tem uma tarefa divina e que não pode parar com ela. E eu não sei se você percebeu, mas isso é extremamente similar à criatura de Feed Me Billy. E é claro que agora é só viagem minha, não é possível que só eu achei esse túnel muito parecido com o de Power Drill Massacre. Até porque exatamente o que vai garantir pra gente que ela só não abriu essa porta da fuga e simplesmente se deparou com a mesma criatura também. Porque os gritos que a gente encontra no final do jogo e os relatos de alguém desaparecido também nos indica que talvez ela não tenha sobrevivido. Eu não sei se tu percebeu, mas Church of the Father Vision, se tu abreviar, fica CFV. Pois é, minha filha, aquela igreja não era nada assim. Mas vamos agora pro último final possível. Você tem que parar o demônio lá embaixo. Apenas escuta, eu tô sem tempo. Desliga o reator. Isso vai causar um colapso, mas vai matar aquela coisa e varrer esse lugar maligno do planeta. Roxane agora tá indo atrás do melhor final possível pra esse lugar. Acabar com tudo. Se você conseguir desativar o reator com sucesso, o lugar vai simplesmente entrar em colapso. Finalzinho clássico de qualquer survival horror. E tem um X1 insano contra o Butcher. E basicamente é o nome dado a esse assassino aí. Peço a todos vocês um segundo de silêncio pra gente poder apreciar o quão boa é essa parte final do jogo. Obrigada. Tá com a motosserra, mano. Isso é muito legal. E além disso, e o contador na tela, tu ainda tem que ficar tirando os bagulho no meio da porta pra passar. Bom, depois que a gente foge, a gente acorda no hospital, graças a Deus. E pra você que ainda acha que algum final de algum jogo desse daqui vai ser bom, eu te digo, mano, tu lembra do bagulho do estômago? Pelo amor de Deus. Durante a noite, aquela coisa que tava no nosso estômago sai da gente, meu amigo. Tá tudo vermelho, assim como as profecias de The Last Starcade. Ou talvez eu só esteja muito maluco. Roxane não acabou com o problema. Ela espalhou ele pro mundo inteiro. Será que no fim era esse o mundo perfeito? Edward Sullivan foi um médico de guerra que participou da Primeira Guerra Mundial atuando nas trincheiras. Em consequência aos terrores vivenciados na guerra, ele acabou desenvolvendo uma coisinha chamada PTSD. Basicamente é um estresse, um transtorno de estresse pós-traumático que fez com que ele começasse a ver alucinações, sonhos e sentir um calor estranho, além de escutar vozes que o guiariam. Como ele vê que seus amigos que também tiveram na guerra também têm isso, ele não encara como algo tão negativo, já que isso é bem comum em pessoas que participaram de guerra. Acontece que nesse período o mundo estava sofrendo uma coisinha chamada gripe espanhola. Então o Edward começa a pesquisar e trabalhar em seu porão uma cura na tentativa de esquecer essas vozes. Por isso que quando encontramos ele tá usando máscara, inclusive chega um período do jogo que ele começa a explorar catacumbas abaixo pra encontrar uma espécie de cura deixada por seu avô. Mas isso é só pra depois. Bom, basicamente esses experimentos acabaram atraindo os cultistas da CFV. Como o Edward viu que eles também tinham algo parecido com o que ele tinha, E com isso eu quero dizer um chamado de alguma entidade superior, começou a trabalhar pra eles. E a partir daí a vida dele e da sua esposa vira um verdadeiro inferno. A pedidos da própria CFV, o Edward estava trabalhando em uma espécie de máquina que uma entidade conseguiria se comunicar com ele através de vozes e sonhos. assim como em seus próprios delírios, já que ele realmente acreditava que esses sonhos sabiam de algo que ele não saberia. Essa máquina finalmente traria o mundo perfeito que a CFV tanto sonhava. Acontece que o Edward usava humanos pra testar na máquina dele, incluindo futuramente as próprias servas. Essa máquina também conseguia de algum modo trazer pessoas de volta à vida. Por isso que quando a Margaret ativa ela no porão, muitos zumbis perseguem ela. As consequências de mexer com a radiação e frequentemente estar exposto a esse calor excessivo fez com que Edward aos poucos ficasse com o corpo deformado igual aos seus próprios experimentos. Depois de algum tempo,
tempo, ele até tenta procurar nas catacumbas abaixo da mansão em busca de alguma cura, a partir de notas deixadas pelo seu próprio avô, mas já era tarde demais. Aos poucos, o Edward acabou se arrependendo do que ele fez, em confiar em lunáticos e em seus próprios delírios. Então ele decide finalmente acabar com tudo, desligando todos os mecanismos criados por ele mesmo. Mas o que ele não sabe é que a própria CFV já tinha percebido suas intenções. Eles enviaram alguém dos seus pra entrar de penetra na mansão. Quem melhor pra entrar assim do que uma serva disfarçada? Agora tudo começa a fazer sentido. Por isso que Margaret sempre aparentou desconfiada e saber mais que as outras servas. Porque ela sabia não só do porão, mas da máquina. Por essa razão também que ela ativou a máquina. Margaret não era uma serva. Ela era alguém infiltrado da CFV pra reativar o mecanismo da máquina que o Edward se arrependeu de ter feito. Quando Margaret consegue ativar a máquina, no fim do jogo a gente vê o céu vermelho. Isso é uma das profecias do cultistas, afirmando assim que eles conseguiram o que eles queriam. Isso de um período de 1918, fim da Primeira Guerra, até mais ou menos 1922. A CFV nunca ligou de verdade pro Edward. A verdade é que eles só queriam que ele trabalhasse na máquina pra eles, pra depois ele acabar morrendo, assim como seus próprios experimentos. Devemos esperar enquanto o médico faz de nossos sonhos a realidade. Devemos esperar. Não é muito fácil você persuadir alguém que já tá mentalmente perturbado. A missão de Margaret era reativar a máquina e matar Edward. E foi exatamente isso que ela fez. The Church of Father Visions, chamada CFV, é um culto religioso representado em vários jogos da Puppet Combo, como a gente viu aqui, né? Como em Stay Out, No Massacre, Power Drill, Night Shift, Feed Me Billy, Feed Me More Billy, Mother Houses, The Glass Staircase. Eles aparentam adorar divindades sobrenaturais como o Terror ou a criatura do bunker. Os rituais incluem oferendas na forma de sacrifício de animais e humanos, tanto os mortos quanto os vivos também. Em troca, as entidades podem conceder àqueles que servem a ela poderes para completar suas tarefas, além de espalhar mais ainda a influência da igreja. Eles também tentam abertamente espalhar seu sistema de crenças e mostrar esforços para converter as pessoas. Além disso, o uso de táticas de intimidação, tendo provavelmente sido os responsáveis por um ataque à casa de um padre que criticou a CFV lá em Stay Out. A igreja rotineiramente envia fitas VHS para os membros em potencial, muitas vezes sem nenhum aviso prévio. Essas fitas têm um efeito extremamente prejudicial aos seres humanos, seja condicionando-os como efeito de uma espécie de lavagem cerebral para servir ao CFV sem nenhum tipo de questionamento, ou então com danos cerebrais fatais, como pode ser visto lá na Roxanne em Stay Out. Devido à natureza dos rituais, eles são conhecidos por formar uma rede de assassinos em série e sequestradores, como Butcher e Billy. As ordens são dadas em aparelhos como televisões, rádios, linhas telefônicas e fitas de rádio, todas possuindo aquele mesmo discurso e musiquinha pra causar essa lavagem cerebral. E um dos clérigos é o próprio padre, Basicamente esse maluco aqui da TV. conhecido como o pai. Basicamente ele é o mesmo pregador que fala com o Billy no telefone e também o pregador visto nas TVs de Stay Out of the House. Em seus discursos de Feed Me Billy é interessante o fato de que ele persiste muito para que os assassinos não parem com esse processo, porque basicamente o Edward desistiu e ele não quer que outros desistam também. Existem também outros membros teorizados como a Denan, que basicamente tem ensinos de doutrinação com o tema CFV, e o Riverside Rip, que realiza rituais obscuros semelhantes, além do Estripador da Páscoa, que possui uma fita cassete com o selo da CFV. Embora a CFV se apresente publicamente como uma subseita cristã, a gente consegue observar a prática do satanismo em seus rituais. Por exemplo, com Butcher, a gente pode observar que ele pratica o satanismo, o que implica dizer que há pelo menos alguma sobreposição entre as duas religiões, o satanismo e o cristianismo. E vocês lembram da questão lá da cabra, que nela existe um significado tanto cristão quanto também satânico? Então sim, existem teorias válidas de que o Driller Killer também faça parte. A Church of Father Vision tem suas raízes em uma agência secreta de pesquisa financiada pelo governo de Cedarville, em Oklahoma. A instalação foi dedicada a estudar aplicações potencialmente úteis de radiação. E depois de várias experiências com energia nuclear nos anos anteriores, colaborando com outras organizações federais para esse mesmo propósito, esse interior parcialmente radiado era um campo de testes perfeito, já que os moradores afetados serviam como um ponto de partida confiável para examinar os efeitos da exposição radiativa limitada em humanos. Ou seja, a galera que estava sendo afetada, eles podiam usar como desculpa para estudar mais aí e continuar com sua instalação. Acredita-se que essa instalação estava ativa pelo menos desde 1966, sob o plano de fundo da Guerra Fria, até porque quem vai ligar para uma instalação dessa quando tá acontecendo literalmente a Guerra Fria? Só que aí que tá, mano, exatamente 27 de outubro de 1980, a pesquisa mudou um pouquinho o rumo para analisar intensivamente os efeitos da radiação em criaturas vivas. Ou seja, aqui a galera submetia animais a frequências e áudios muito dolorosas enquanto o expunha a doses de radiação. Inclusive, o cientista-chefe conhecido como Dr. Anthony observou que as ondas de rádio tiveram poucos efeitos nos primatas, mas que os VHS provocaram uma resposta desejada em cerca de 60 dias de exposição, que inclusive indicaram que os animais podem ter alcançado a comunicação de forma telepática. No geral, eles ganharam faculdades mentais mais altas e aumentaram a agressividade, com resultados semelhantes durante os testes em humanos. Só que o zumbido desses testes estavam alcançando além da área de teste e também afetando os próprios trabalhadores. Eles
estavam mexendo com a frequência que nem eles mesmos poderiam compreender o poder que tinha. Então a equipe vai lutar muito pra conseguir conduzir esses experimentos, já que até os humanos também estão ficando cada vez mais violentos. O registro final que a gente encontra em Layout, datado de 27 de outubro, exatamente um ano após o início do experimento, descreve um incidente em que o guarda destruiu o equipamento crítico relacionado a um projeto. Depois disso, a instalação tá basicamente abandonada. Bom, como é óbvio, o Butcher obviamente foi exposto ao CFV, porque a instalação fica logo abaixo da casa dele. Além disso, essa instalação estava enviando ondas de rádio pela área, por isso que ele foi exposto. De qualquer forma, o Butcher foi informado da instalação e ele acabou usando depois que a equipe original foi embora. Basicamente, o Butcher é uma consequência, desses experimentos, radiação, as ondas de rádio e dentre outras coisas. E agora, mesmo que a instalação esteja abandonada, ele é responsável por alimentar. Aos poucos, ele foi percebendo que ele precisava fornecer pessoas que lutassem e experimentassem uma intensa angústia emocional durante suas mortes, para que a criatura ficasse mais satisfeita. Por isso, inclusive, que ele começa a perseguir trabalhadores noturnos. Quem acreditar que não seja bom o suficiente para a criatura, ou seja, aqueles que não lutarem o suficiente, vão ser mortos e massacrados para estocar carne humana reserva. Durante o jogo Stealth inteiro, a gente vê o Butcher tentando converter alguns de seus cativos às crenças do CFV, expondo gravações de VHS e rádio, como uma espécie de lavagem cerebral, assim como ele fez com a Roxane e assim como fizeram com ele. E como eu disse, os principais incentivos dessas fitas são que os assassinos não desistam, assim como o Edward desistiu. Detalhe que até na fita de save tem um símbolo da CFV. Como a gente sabe, o Billy também foi recrutado da CFV e ele via alucinações, assim como o Edward também tinha alucinações. Então a gente conclui que todo mundo tá sofrendo basicamente os mesmos delírios e efeitos colaterais. Além disso, fica implícito que o Billy foi responsável por enviar ao protagonista de Scary Tales Volume 1 o pacote contendo os filmes da CFV. Eu acabei não falando do Scary Tales porque eu honestamente não dei tanta ênfase pra esse jogo. E o interessante desse jogo é que ele mostra mais ou menos como essas fitas vão afetando aos poucos o personagem principal. Mas basicamente ele não fala nada que a gente já não saiba. Basicamente o protagonista ele recebe uma caixa com a logotipo da CFV, assim como a gente pode encontrar em vários outros jogos. O efeito dessa VHS é tão forte que talvez ela tenha feito o protagonista desmaiar e cometer atos horríveis enquanto estava inconsciente. Já que depois que ele assiste cada fita, o apartamento dele começa a se tornar cada vez mais decrépito, tipo grotesco e irreal também. Resumindo, provavelmente passaram dias ou semanas dele mutilando animais, construindo uma câmera de tortura, possivelmente matando humanos pra CFV, ou pelo menos descartando corpos a serviço dele, enquanto estava totalmente inconsciente por conta dos efeitos gravíssimos dessas frequências de fita VHS. Beleza, amor, eu entendi o que é a CFV, eu entendi o que os assassinos fazem e como eles fazem e também por que eles fazem. Mas o que é os bichos no porão? Eles existem ou não? Bom, a real é que o mais provável é que na realidade as entidades que os cultistas adoram não seja bem algo concreto. A PTSD que o Edward acabou tendo se espalhou para mais e mais pessoas através das fitas VHS e os cultistas, fazendo com que mais e mais pessoas tivessem os mesmos delírios, as mesmas vozes, tivessem as mesmas visões e acreditassem na mesma coisa. Em Stay Out, a Roxane consegue ver essa entidade, porque ela também foi exposta às fitas VHS como uma espécie de lavagem cerebral. E é exatamente esse o mundo perfeito que a CFV tanto sonha. Um mundo onde todas as pessoas também têm esses delírios e todas elas adorem a essas entidades, que inclusive podem muito bem, através das mesmas VHS, convencer suas vítimas a se tornarem futuros assassinos. Mas para que isso aconteça, os assassinos precisam alimentar essas entidades com uma desculpa esfarrapada de estarem fazendo uma tarefa divina. Por isso que o problema que tá acontecendo nesse universo é algo extremamente delicado de se tratar, porque essas VHS, essas frequências, esses rádios que foram criados naquele bando durante a Guerra Fria, os caras acabaram mexendo com uma tecnologia que nem eles mesmos conseguiram entender o poder que aquilo podia causar na humanidade. Então pensa comigo, mano, existia um culto que já era perturbado, existia um doutor que também tava perturbado porque da guerra, juntaram os dois, o cara ficou maluco, ele tentou desistir, mas já era tarde demais e aquela máquina já tava criada. Inclusive ele usava humanos pra testar na máquina, mas beleza. Um tempo depois, a CFV junto com outras organizações federais começaram a trabalhar com radiação, onde criaram essas fitas VHS, a forma perfeita deles conseguirem atrair mais e mais gente pro culto deles com uma espécie de lavagem cerebral, criando assim essa rede de assassinos tão bizarra e cruel. E é basicamente isso que tá acontecendo no universo de todos esses jogos, tudo explicado de uma forma muito implícita e inteligente.
Eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas se tu viu até aqui, muito obrigado de verdade. Era pra ter saído no Halloween, mas atrasamos um pouquinho. A história de tudo isso é muito confusa, então eu espero de verdade que eu tenha conseguido explicar pra vocês direito. Tudo vai estar devidamente creditado aí na descrição, tanto gameplay quanto qualquer outra coisa que eu tenha pego de outro criador. Então, por favor, dá uma olhadinha, beleza? Lembrando que muita coisa aqui é teoria, mas são teorias com muito embasamento. Relaxem que os próximos vídeos não vão ser tão enormes, então não vão demorar um mês pra sair. E minha palavra final é: se você encontrar uma espécie de buraco no seu armário, por favor, não alimente com cadáveres humanos. Come back to old Yazoo. Going back to old Yazoo.